Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora entrar mais uma vez na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as maravilhas sobre as nossas vidas, cultuando a Ele, E principalmente agradecendo a Ele por ter nos salvos. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento queremos manifestar a nossa gratidão por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo através da obra maravilhosa do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa, Senhor, aos nossos pecados, por atos, palavras, pensamentos, voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que agora nós possamos entrar diante da Tua presença com confiança, com alegria, com a certeza que o Senhor já se faz presente neste lugar, aonde este culto está sendo ministrado. A Tua presença majestosa, o Teu Espírito Santo, Ele já está operando, Ele já está trabalhando, Ele já está cuidando, Ele já está protegendo, Pai. Também, meu Deus, eu te peço, envia, Pai, a Tua proteção aonde estiver este familiar, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa que está em deslocamento, trabalhando, em viagem, aonde ela estiver agora, que ela seja alcançada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua proteção, pelas Tuas providências, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto e tudo que será feito neste dia seja dirigido pelo Teu Espírito Santo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e a glória desse Deus poderoso. Hoje nós também teremos aí a ceia do Senhor, aquele mandamento, aquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou para que nós fizéssemos até o dia que Ele voltará, Então a gente vai lembrando das promessas, da salvação, do sacrifício que Ele fez por nós, entregando o seu corpo, entregando o seu sangue para a nossa salvação. Então hoje nós teremos aí a ceia do Senhor, e você que já é batizado, você que já está aí congregando numa igreja, que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você pode participar, separa aí o suco de uva, o pão, e na hora da ministração, participe conosco da Santa Ceia do Senhor. E você que ainda não tomou a sua decisão, que ainda não se batizou, que ainda não congrega, que ainda não tem esse discernimento completo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, participe da oração, participe do culto, participe da palavra, mas não tome da Santa Ceia, porque ela precisa realmente ter discernimento, precisa estar ali congregando, precisa estar firmado com o Senhor Jesus para participar. E a bênção de Deus é para todos, Ele não faz acepção de pessoas. E vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã. Qual é o louvor que nós faremos hoje em nome do Senhor Jesus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, né? Essa é a promessa de Deus, né? Nós somos mais alvos que a neve, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus, que nos lavou e nos purificou. Eu quero convidar a igreja agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 16. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria e direção nesta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra, meu Deus, que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos
para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então eu vou ler esse texto aqui e depois a gente vai ver que o Senhor fala conosco através desta mensagem. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Essa é a palavra do Senhor aqui hoje, né? Uma palavra forte, né? Que precisa de discernimento para compreender, tá? Então, vamos ver aqui que, de forma alguma, Jesus está dizendo que a pessoa deve ser uma pessoa relaxada, né? Com a sua vida profissional, com a sua vida financeira. Ele não está dizendo nada disso, né? Então, vamos entender o que Jesus está querendo dizer nessa palavra realmente, qual é a mensagem que ele passa a respeito da riqueza ou de qualquer outra coisa que esteja prendendo o coração da pessoa. A palavra mostra aí que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males, e nós temos visto isso todos os dias, né? Como as pessoas aí são capazes de fazer as coisas mais terríveis, né? Mais inacreditáveis para conseguir o dinheiro. Então, começando no versículo 16, a palavra diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntais acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus, tem outra tradução até que ele pergunta, né? Ele fala com mestre e tal,
e dando a entender, né, chamando Jesus de bom, e Jesus a mesma resposta, bom só existe um, né, e ele está se referindo a Deus. Ora, lógico, quando ele está se referindo a Deus, ele está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas ele quer dizer que não existe bondade, perfeição na humanidade. É isso que ele está mostrando ali para aquele jovem rico que estava buscando ali conhecimento, né, do que era necessário para que ele obtesse a vida eterna. Então, a primeira coisa, quando nós entramos na presença de Deus, é não se iludir achando que vamos achar perfeição nas pessoas. Nós não vamos achar perfeição nas pessoas, porque a humanidade, nós humanos, não somos perfeitos. Mesmo depois que nos convertemos, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que recebemos a santificação, a regeneração e passamos pelo processo contínuo de santificação, ainda tem muitas e muitas imperfeições em nós. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer isso, né? Porque senão você vai começar a buscar perfeição nas pessoas, né? No pastor, no diácono, no presbítero, né? na obreira, nos irmãos lá na igreja, e você vai ter muitas decepções, porque todos nós somos falhos. Então, bom, perfeito, infalível, só existe um, Deus, o Todo-Poderoso, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, ele queria saber o que era preciso para ter a vida eterna, e Jesus dá uma resposta para ele, né? Para ele o quê? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Lembrando que até esse momento ainda não era pela graça, nós estamos aqui num momento de transição, Jesus está presente, mas ele ainda não foi crucificado, ou seja, legalmente a lei estava vigorando a pleno vapor. Então Jesus ele vai, né, e ele cumpre, né, tudo direitinho. Ele diz: olha, você vai ter que guardar os mandamentos, você vai ter que obedecer aos mandamentos. Ele estava se referindo, é claro, à Torá, aos 10 mandamentos, né, e aos preceitos que Deus havia dado, tanto o cerimonial, como o sacrificial, e as leis morais. Aliás, as leis morais, elas vigoram até hoje, né? Nenhum tio caiu, então tem que ter cuidado. Se o sacrificial já foi embora, até o judeu não está mais no sacrificial, né? A gente vê que não tem um sacrifício. Se o cerimonial já foi embora, né? Não devemos guardar sábado, dia santo, dia de lua cheia, nada disso, né? Mas o moral continua. Tudo aquilo que foi estabelecido lá, a respeito do homem, a respeito da mulher, do filho, da filha, do enteado, do padrasto, da padrasta, da madrasta, né? Temos padrasta, né? Madrasta. Tudo isso está valendo dentro da palavra de Deus. E nós devemos observar, sim, com muito cuidado estas coisas. Porém, o cerimonial, aquelas questões de alimentos, tudo isso caiu por terra, né? A única proibição a respeito do alimento é que nós não devemos comer sangue, né? Não devemos comer nada que esteja com sangue. Fora isso, não existe aí restrição alimentar, a não ser também, é claro, aquelas comidas que são oferecidas a ídolos, né? Então, você está sabendo ali, por mais que você tenha fé e consistência na sua fé, mas por amor ao seu irmão, para que ele não venha fraquejar, você se abstém de comer as coisas sacrificadas ao ídolo. E, é claro, tudo aquilo que tira a sua lucidez, a sua capacidade de discernir, ou seja, qualquer tipo de droga, qualquer coisa que tire você da sua razão, da sua capacidade de decidir. Fora isso, dando graças a Deus, apresentando a Deus alimentos. Então, a lei, ela nesse ponto aí, ela já está abolida. Porém, a lei moral, né, essa permanece. Deus, ele não muda, né, nesses quesitos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus. Ele perguntou, né, e Jesus respondeu para ele. O que Jesus respondeu? Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele dá uma resposta parcial dos mandamentos, ele bota na relação de homem para com homem, né? Ele não entra na relação direta para com Deus, é porque também o jovem estava falando de coisas ali que ele precisava praticar, né? Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós já estamos ali honrando a Deus. Claro que também está embutido aí, não cometer idolatria, não tomar o nome de Deus em vão, né? Tudo aquilo que é relacionado a ter Deus, né? Em primeiro lugar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todas esses aí já estão embutidos nesses aí também, né? E ele até coloca ali o mandamento resumido: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele fala e explica para os jovens sobre aqueles mandamentos. E o jovem, a gente vê no versículo 20, que ele vai responder a Jesus que ele está observando tudo isso, né? O que me falta ainda. É surpreendente, porque o jovem poderia simplesmente ter falado: puxa, graças a Deus, né? Eu já estou obedecendo tudo isso, não tem problema nenhum, então eu já vou entrar no reino de Deus. Mas por que aquele jovem perguntou para Jesus o que me falta ainda? E que muitas pessoas que às vezes estão frequentando congregações, denominações e aí das diversos tipos de crenças, né, religiões e fé, elas sentem um vazio. Elas não se sentem ali assistidas por Deus. Elas não se sentem na presença de Deus. Elas têm dúvidas quanto à sua salvação, quanto à sua eternidade. Apesar daquele jovem, ele cumprir os mandamentos, ele não tinha a certeza da vida eterna. Ele não tinha a certeza da sua salvação. Ele sabia que mesmo cumprindo aqueles mandamentos, existia dentro dele um grande vazio existencial, uma grande falta de Deus. Esse vazio existencial que tem acontecido na vida de muitas pessoas, essa falta de Deus é que tem levado aí cada vez mais a essa loucura que nós estamos vendo por aí, né? As pessoas fazendo as coisas mais loucas, as pessoas extremamente narcisistas, né? Egoístas, buscando a glória para si, buscando aparecer de tudo quanto é forma, né? Porque elas querem preencher uma coisa que elas não vão conseguir. O homem ele não consegue preencher esse vazio. Somente Deus, somente o Espírito Santo. E só tem uma forma de Deus operar e preencher esse vazio, do Espírito Santo preencher esse vazio. É através do reconhecimento do nosso pecado e dos nossos pecados e do arrependimento. É necessário que haja um confronto através da palavra de Deus com os nossos pecados, a partir daí o reconhecimento desses pecados e o arrependimento e a confissão diante do Senhor Jesus para obter o perdão e a salvação, reconhecendo que Ele pode perdoar e que Ele pode salvar. Então, é esse o posicionamento que vai arrancar isso, vai arrancar esse vazio existencial e nos encher do Espírito de Deus, da presença de Deus, da paz, da alegria, da salvação. Que aquele jovem, apesar de rico, apesar de ter todas as suas necessidades materiais supridas e muito bem supridas, e apesar de cumprir os mandamentos, ser uma pessoa ali aparentemente muito bem, né, espiritualmente, se sentia vazio, perguntando o que ainda me falta, o que mais me falta, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus responde para esse jovem. Tem uma virtude nesse jovem muito grande, né? Ele estava realmente buscando ali a salvação. Mas será que ele conseguiu? O que aconteceu, né? Vamos ver aqui. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito,
vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Então a gente vê que Jesus fala aí a palavra perfeita aí em termos de salvação, né? Perfeição em termos de você quer obter essa vida eterna, então você tem que vender tudo que você tem. Já pensou você chegar lá e ter um encontro com o Senhor Jesus e Ele falar para você, você vai ter que vender tudo que você tem. Você vai ficar agora só com a sua roupa do corpo, né? E o dinheiro do seu pão de cada dia. Ele poderia chegar para você e fazer isso. Mas será que isso é regra? Será que Jesus estabeleceu isso como regra para todas as pessoas que são ricas ou que têm bens, que vendessem os seus bens e que desse tudo aos pobres e ficasse sem nada? Nós não vemos outras passagens assim. Nós vemos sim passagens de pessoas que iam lá e ofertavam, né? Tinham muitas mulheres ali que apoiavam a obra de Deus, né? E sustentavam a obra de Deus. Sim, isso tinha, né? Não vendendo todos os seus bens, mas pessoas que eram e são até hoje, graças a Deus, muito generosas para com a obra de Deus. Mas não vemos Jesus todo o tempo falando, vende tudo e dá aos pobres. Não, nós não vemos essa parte assim. Então a gente vê que primeiro isso não é uma regra geral, isso não dá aí, não dá base, né? Não dá fundamento para ninguém chegar e falar para você, traga o seu tudo, né? Que Deus vai te abençoar, até porque não foi isso que Jesus falou. A pessoa que trocou riqueza por adoração na Bíblia não foi Jesus, quem foi o diabo, né? Na hora que ele tenta o Senhor Jesus, ele disse, tudo isso te darei o quê? Se prostrados me adorares. Então Jesus, ele não troca adoração por riqueza. Se você está nesse caminho aí, eu preciso te falar que está errado. Procura conhecer a palavra de Deus, lê a palavra de Deus. A adoração não vai lhe levar à riqueza. A adoração perfeita, com o coração sincero, sim, vai te levar ao reino de Deus, à salvação, né? Você conhecendo o Senhor Jesus, tendo uma adoração perfeita, vai te levar ao reino de Deus. Mas então, por que, se não é uma regra geral, né? Claro que nós temos que ser generosos, ajudar os pobres, ajudar a obra de Deus, sim, perfeito, não estamos contestando nada disso, mas porque nesse caso específico o Senhor Jesus, ele falou, vende tudo que tem e dá aos pobres. Vamos ver a reação do rapaz, talvez isso nos faça entender um pouquinho melhor, né? Então, vamos ver aqui o que o nosso jovem, né, rico fez. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. Então, aqui nós temos uma resposta. Enquanto estávamos ali nos mandamentos, enquanto estava ali na lei moral, né, na lei cerimonial, na lei sacrificial, o jovem estava batendo com tudo em cima. Quando Jesus falou para ele, vende tudo que tem e dá aos pobres, aquele jovem ele tinha muita riqueza, muitas propriedades, né, muitos bens. Ele se entristeceu naquela mesma hora e se retirou da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele olha o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. E lembra que ele fala ainda nesse livro de Mateus, lá pelo capítulo 6, aonde estiver o seu coração, ali estará o quê? O seu tesouro. É isso que Jesus viu lá. O coração daquele jovem rico estava na sua riqueza. Então, todo aquele cumprimento dos mandamentos era apenas uma coisa de fachada, era apenas uma coisa superficial. Ele não tinha ali um relacionamento profundo para com Deus. E é isso que nós precisamos ter.
talvez se fosse outra coisa que estivesse prendendo o coração dele, Jesus teria falado também para ele largar aquilo, deixar aquilo de mão, ou até jogar fora, se fosse uma coisa que não prestasse, né? Mas ali no caso do jovem era riqueza. Então é aquilo que está dominando o coração da pessoa, é aquilo que está prendendo o coração da pessoa, que o Senhor Jesus vai falar para que a gente salte, para que a gente deixe fora, para que a gente vá atrás dele. É aquilo que está contaminando a pessoa. Então, será que existe, diante disso, salvação para uma pessoa que tem muitos bens? Será que existe salvação para uma pessoa que é muito rica? Será que sim? Será que não? Aí nós vamos ver outras reações, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus fala e o que os discípulos falam. A gente já sabe que o jovem rico foi embora, pediu as contas e saiu fora, não quis saber do ministério com o Senhor Jesus. A coisa ficou séria. Esperamos que mais tarde ele tenha se convertido, né? Ele tenha refletido e tenha tido uma bela de uma conversão. Não sei, podemos especular, né? Mas isso pode ter acontecido também. Às vezes a pessoa no momento, né, ela fica hesitante, mas depois a palavra de Deus, ela vai ali aprofundando, né, aquela pedra que vai sendo esmiuçada, a palavra de Deus é aquele martelo que vai esmiuçando a pedra, né, até ela penetrar no profundo do coração da pessoa. Quem sabe não aconteceu isso com aquele jovem, né? Então vamos ver aqui na passagem como Jesus ele vai falar ainda sobre a riqueza, e isso causou ali um alvoroço, né? Os discípulos ficaram maravilhados, ali ficaram espantados com aquela situação, que vai entrar aí no céu agora, tá? Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Se nós formos ver em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 9, o nosso irmão o apóstolo Paulo, ele ali já trazendo a regulamentação da palavra de Deus, ele diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está falando que tem muitas pessoas que são ricas e pobres também, né? E pobres também, e médias, elas têm um apego às coisas materiais, elas têm um apego ao dinheiro. Então, essas pessoas, independente da sua classe, Jesus disse que é muito difícil ela entrar no reino dos céus. Por quê? Porque elas não se entregam a Deus. É essa a questão. Não é o pecado, a dificuldade, o impedimento, não são os bens materiais, não é a riqueza, mas é o apego a esta riqueza, como o nosso irmão Paulo ele vai explicar mais tarde, né? Vai explicar direitinho. E nós estamos vendo aí no mundo essa ganância, né? Essa busca incessante pelo dinheiro. Essa semana mesmo tivemos essa notícia triste daquela moça que levou lá o seu tio, né? Se estava ou não falecido, não veio ao caso, ele não estava em condições de fazer aquela transação lá no banco, e aconteceu aquilo ali triste, né? Uma cena triste que até as pessoas ficam explorando ali, uma falta de respeito ali para aquele senhor, né? Mas mostra como está o coração da humanidade, e coisas piores são feitas aí, né? As escuras, né? Por pessoas que se dizem do bem, por pessoas que julgam as outras e que na verdade elas não teriam capacidade nenhuma, que elas fazem coisas piores, muito piores do que aquela moça ali está fazendo ou fez. Por que isso, gente? Por causa do amor ao dinheiro, à riqueza. A pessoa já tem, ela já não tem mais aonde colocar tanto dinheiro, mas ela quer mais e mais e mais, como se um dia ela não fosse deixar essa terra, como se um dia ela não tivesse que acertar as suas contas para com Deus. Então esse é o perigo da riqueza, é a pessoa se apegar às coisas materiais, e não só da riqueza, né? Do desejo por ter a riqueza, do desejo de possuir de uma forma desenfreada.
e nós vivemos num mundo muito consumista, compre isso, compre aquilo outro, coisas que as pessoas não precisam, né? E aí a gente vai vendo aí as pessoas sendo levadas, comercial na TV, na internet, compre isso, compre aquilo outro, o último modelo disso, o último modelo daquilo outro, coisas que realmente muitas vezes as pessoas sequer necessitam, funções que ela nunca vai usar, e vai comprando, e vai gastando, e vai botando no crédito, e vai se enrolando, né? E vai se endividando, né? E o rico, ele vai lá ganhando mais dinheiro e tal. Mas um dia, em Lucas 12, um homem falou: eu vou destruir os meus armazéns, e vou construir novos armazéns, e vou fazer isso e aquilo outro, fazendo um monte de plano. E Jesus disse: louco, esta noite eu pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É isso que Jesus está falando, é esse apego, é essa falta de devoção a Deus, é esse colocar o dinheiro, o vilmental, a riqueza, as coisas materiais, os interesses, independente de serem financeiros ou não, em primeiro lugar, e não Deus. É isso. Tem gente que não está nem aí por dinheiro, mas é dominada pelo vício, é dominada pela sede de poder, é dominado pela mentira, pela traição, pelo adultério, pela prostituição, e qualquer coisa que a pessoa se deixa dominar, ela se torna escravo. E aquele que não tem o Senhor Jesus, ele pode estar aí em qualquer outra coisa na vida dele, mas ele é um escravo do pecado. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor Jesus, ele quer libertar. Se você é essa pessoa, está ouvindo essa palavra e que está muito apegado às coisas materiais, você está buscando desesperadamente enriquecer, você tem se endividado fazendo aqueles joguinhos da internet, né, que colocam lá de uma forma muito sedutora, e muitos vão caindo ali, né, do gatinho, né, do miau, do cachorro. Eu não quero dizer os nomes verdadeiros aqui, né, eu não estou querendo confusão com ninguém não, mas você sabe o que você está fazendo lá, é isso? Então ora a Deus e pede a Ele para te libertar. Ninguém está te julgando, pelo contrário, é uma oportunidade para você sair dessa situação, é uma oportunidade para você se libertar dessa situação, e você não vai conseguir sozinho. Somente o Senhor Jesus, Ele tem poder para te libertar desta situação. Seja você que está no vício, no jogo, seja você que está aí desesperadamente querendo enriquecer, que nunca está satisfeito, que não agradece a Deus por aquilo que tem, pelo pão de cada dia, pelo sustento, por ter um teto para morar, por ter condições de sustentar a sua casa, a sua família. Não agradece a Deus pelo que Ele lhe dá dia a dia, dá mais valor às coisas materiais do que servir a Deus, se entristeceu, se afastou da igreja porque não conseguiu aquele objetivo que estava querendo. Não faça isso não. Volte para o Senhor Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, volte a congregar, faça um concerto com Deus, faça uma reconciliação, tira essa tristeza do seu coração, não deixa isso aí te dominar, porque isso não vai acabar bem. Então, aproveite essa oportunidade, é uma oportunidade de reconciliação, de transformação para a sua vida. Então, Jesus, ele fala ali da dificuldade, eu tive que passar ali o camelo, né, por umas agulhas, que era muito difícil, tinha muita dificuldade de fazer isso, né? E ele falou, então é mais fácil você passar, né, o camelo ali pela agulha, que eles têm uma grande dificuldade, né, para entrar e sair da cidade passando por aquelas agulhas, do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, aquela pessoa que tem uma obsessão pelas coisas materiais ou qualquer outro tipo de obsessão. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, 25, né? E disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por quê?
questionamento deles é bem justificável, né? Você pensa no seguinte: quem é que não quer ter uma vida boa, né? Quem é que não quer ter coisas boas? Quem é que não quer, né, ter o dinheiro suficiente para não estar endividado, né? Tá tranquilo? Claro, todos nós desejamos essas coisas, né? É possível, pode ser até que tenha alguém aí, né? Até, né, dou parabéns para você, mas todos nós queremos realmente ter uma vida, né, bem equilibrada. E quando a pessoa ela não consegue manter esse equilíbrio, ela começa a ficar triste, ela começa a se afastar, né, dos outros e tal. E os discípulos entenderam: poxa, mas como é que pode, né? Como é que uma pessoa ela vai ficar feliz, satisfeita, ela vai servir a Deus, né, sem ter as suas necessidades supridas? E também não estavam entendendo o que o Senhor Jesus estava explicando ali naquela situação. Não era exatamente isso que ele estava falando. Nós sabemos que Jesus era assistido por pessoas ricas, né? Então, o Lázaro, por exemplo, tinha uma boa condição. As mulheres que seguiam Jesus tinham mulheres de boas condições. Aquele homem que foi lá, né, deu o túmulo virgem, né, que nunca tinha sido usado para o Senhor Jesus, né, o José de Arimateia, tinha condições. Então, muitas pessoas que estavam com o Senhor Jesus eram ricas, tinham condições, mas não eram apegadas ao dinheiro. Pelo contrário, colocavam ali o dinheiro à disposição da obra, ajudavam os pobres e mantinham a sua riqueza, o seu nível de vida. Então, parece que os discípulos não conseguiram entender a situação em que eles mesmos estavam inseridos, como pessoas hoje também não conseguem entender. Não façam loucura, né? Então, tenha cuidado. Uma coisa é quando Jesus ele fala diretamente com a pessoa. A outra coisa é quando uma pessoa pega uma palavra do Senhor Jesus e quer colocar regras sobre a vida das pessoas, quando aquilo ali é um assunto específico para aquela situação. Então a gente precisa entender bem essas coisas. E Jesus ele vai explicar, né? A gente vai ver aqui que Jesus vai explicar. Versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Uma coisa interessante, o que Jesus está combatendo nessa palavra, agora com essa palavra dele, é a avareza, é o desejo desenfreado pela riqueza, pelas coisas materiais. É isso que ele está aqui combatendo nessa mensagem, nessa palavra, e é isso que estava no coração daquele jovem rico. De forma alguma, Jesus está condenando a pessoa a querer ter uma vida melhor, né? Buscar o melhor para a sua família, para a sua vida, não viver endividada. Não, Jesus não está condenando isso não, desde que o coração da pessoa não esteja presa com estas coisas. E isso que nós devemos separar direitinho. O dinheiro é para te servir e não você para servir ao dinheiro. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? É isso que é importante. Okay? E colocar, é claro, o dinheiro a serviço da obra de Deus, a serviço dos pobres, dos necessitados, que isso também é obra de Deus, né? Cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, isso também é obra de Deus, está ali na Bíblia, tem sim, é só você buscar que você vai encontrar, né? Quando é que eu estava nu e você me vestiste? Quando é que eu estava com fome e você me alimentou? Quando é que eu estava doente e você foi me visitar? E Jesus disse o quê? Quando fizeste para qualquer um desses pequenos, ok? Então a resposta está na Bíblia, Mateus capítulo de número 7. E no versículo 27, então Pedro fala: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, questionamento de Pedro, né? Eles realmente tinham deixado tudo, né? O ministério lá, largaram os peixes, os barcos, né? E foram servir ao Senhor Jesus, né? Passaram ali 4 anos, cerca de 4 anos ali naquele ministério intenso, né? Aprendendo diretamente do mestre e vivendo das doações, daquilo que as pessoas estavam ali ajudando na obra, né? O que Jesus responde para Pedro? Versículo 28. Jesus lhes respondeu, para Pedro e para todos, né? Lhes respondeu:
Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, quando ele voltar e nós formos regenerados, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quando ele for reinar e julgar, né? Reinar já está reinando, mas quando ele for julgar, vai sentar no trono para julgar. Trono aqui representa poder, né? Também vos acenderei em 12 tronos. Então eles vão receber poder para julgar o quê? As 12 tribos de Israel. Aí tem gente que está pensando que vai sentar no trono para julgar a tribo de Israel. Não, isso é específico para os apóstolos, porque eles são judeus. As 12 tribos de Israel são o quê? Judeus, né? A igreja julgará a pessoa que é gentia, que não é judeu. Mas os judeus ali já têm os seus juízes ali estabelecidos pelo Senhor Jesus, que vão sentar nos tronos para julgar as tribos de Israel. Isso foi porque Pedro perguntou diretamente sobre eles, e Jesus já deu uma resposta específica para Pedro e os irmãos ali dele, os apóstolos que estavam com ele ali. Então, isso foi para Pedro. Pedro, né, os apóstolos. E outra coisa, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, duas coisas aqui, em dois tempos. Primeiro, ele fala que vai receber muitas vezes mais. Ora, no céu não é as mesmas casas que temos aqui e nem os relacionamentos parentais, né, que nós temos aqui nessa terra. Então, Jesus está se referindo a uma compensação, claro, terrena da vida nessa terra, por esse desapego, né, por essa renúncia às coisas ou mesmo a parentes, a famílias, para estar com ele. Não é que você vai rejeitar, por favor, né? Por favor, vamos compreender a palavra de Deus. Jesus não está dizendo que você deve rejeitar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, não está falando nada disso não, tá? Mas ele está dizendo que não deve rejeitar ele por causa do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, irmão, irmã, qualquer outra pessoa, não deve se afastar dele por causa disso. É isso que ele está falando, tá? Está dizendo você chegar agora e que nem um maluco em casa e começar a maltratar todo mundo, se afastar de todo mundo. Não, pelo contrário, você precisa orar e pregar na medida do possível, né, com a orientação de Deus, para que essas pessoas elas venham se converter. Mas ele está dizendo que a pessoa vai ser recompensada, tanto na perda de parentes, quanto na perda de bens. Aquilo que ela perder por amor ao Senhor Jesus, ele vai recompensar aqui nessa terra. Quer dizer, quando essa entrega é feita por causa do Senhor Jesus, não pela ganância, não que você chegou lá porque disse que você dá 10 para ganhar, não é isso que está sendo falado aqui, tá? É por causa dele, do Senhor Jesus. Então tem uma recompensa aqui nessa terra, mas tem muito mais do que isso, né? Que é a vida eterna. Então fala da vida futura. Então quando a pessoa ela faz essa renúncia por causa do Senhor Jesus, a recompensa é garantida, porque é Ele que dá essa recompensa, é Ele que supre tudo aquilo que você perdeu por causa do amor a Ele. Então, inicialmente, aquela pessoa que se converte, muitas vezes ela tem grandes perdas, às vezes ela é o único convertido naquela casa, e ela passa por aperto, as pessoas provocam, as pessoas debocham, as pessoas tentam, não? E ela fica firme, ela resiste, né? E aí a recompensa, ela vem de Deus. Agora, muitos que vão ser os primeiros, deixarão para ser os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Aí é a soberania de Deus, tá? Então não vamos estabelecer os nossos critérios para as coisas divinas, mas quando vem de Deus, apenas aceite e se submeta. Não fique criticando por que fulano foi primeiro, por que o outro foi segundo, por que eu fiz mais e eu não ganhei, o outro já ganhou. Ei, a soberania de Deus, e Ele sabe o que Ele faz, com certeza. Então, se firme nessa palavra. Se tem alguma coisa, não é só o dinheiro, não.
Não é só as coisas materiais, não. Se tem alguma coisa que está te escravizando, dominando seu coração, te afastando de Deus, tomando o seu tempo, aproveita essa oportunidade e tira isso do seu coração. Fala com Deus, abre seu coração e comece a fazer uma entrega para Deus melhor, de qualidade, de tempo, de vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus nos seus planos. Não faça planos sem Deus, não faça planos em que Deus não esteja no primeiro lugar da sua vida, que o Senhor Jesus não seja o primeiro lugar da sua vida. Não, Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Então, que Deus Ele tenha falado ao teu coração através dessa palavra, tenha tocado profundamente no seu ser, no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O pastor, como o senhor viu, eu apertei o botão errado aqui e caiu e eu estou sem sua imagem. Mas como o senhor vê aí o que está acontecendo, eu já vou agora então comentar. Bom, pastor, o que eu tenho a comentar, porque eu explicou tudo, já esclareceu, mas o que ficou para mim do grande resumo é que nós podemos ser pobres, sermos ricos, podemos ter muitas ou poucas coisas, mas Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Como o Senhor bem disse, isso não nos isenta de sermos profissionais zelosos, de sermos zelosos em relação às nossas famílias, à nossa própria vida. Mas, aonde está o nosso coração, aí estará o seu tesouro. Então, nós podemos muito bem prosperar em todas as áreas das nossas vidas, mas sempre entendendo que nada é nosso, o dinheiro, essa terra não é nossa. Deus, está na Bíblia, ele fala assim, Deus fez a terra para o homem. Ele pediu para o homem cuidar, mas nada é dele. Então, eventualmente, se nós temos algum poder, se nós temos alguma riqueza, se algo nos favorece mais do que os outros nesse aspecto, nós temos que realmente estar diante de Deus, porque pela nossa imperfeição, nós acabamos, como o Senhor fala aí, nós acabamos nos achando a última Coca-Cola do deserto, quando nós não somos. Então, finalizando, essa questão também fala que nós não podemos fazer nada. Tanto que ele diz, não, só Deus é que pode salvar. Nós não podemos comprar a nossa salvação. A nossa conduta, por mais que perfeita que seja, ela não é perfeita. Como o Senhor falou naquela época, a lei estava em vigor e a lei não previa a salvação. A lei previa nos mostrar a nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Deus. A lei falava da vinda do Messias. Então, é muito importante isso que o Senhor trouxe hoje, porque o povo mais humilde, o povo menos esclarecido, às vezes vê uma pessoa bem de vida, que Deus usa até aquela pessoa para gerar muitos empregos, para sustentar ímpios ou mesmo irmãos em Cristo. Então, nós precisamos entender que o problema não está na pessoa ter dinheiro, o problema está na pessoa se deixar vencer pelo dinheiro, achar que é alguma coisa e não se submeter a Cristo. Jó era um homem riquíssimo e era tendente a Deus verdadeiramente, e ele não pecou.
Então é isso, essa é o que eu consegui absorver. Agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra para o senhor, pedindo a Deus que lhe abençoe, ao senhor, a sua família e tudo que aprove a ele que o senhor tivesse. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus, irmão. Obrigado aí pelas palavras. E nós agora vamos nos preparar, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, né? É a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos agora, antes de a gente começar aí a ceia, a nós fazermos uma oração. Vamos fazer uma oração. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos participar de uma forma lícita. Deixa eu ler aqui essa passagem para os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa, ao se examinar e achar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, ela não deve participar, não é isso? Que ela deve, naquele momento, examinar-se, fazer um concerto com Deus e, a partir de então, a pessoa que tem um discernimento, é claro, que é o corpo do Senhor Jesus, que já é batizado, obviamente, e que está congregando. Então, são esses os requisitos. A partir do momento que ela faz esse exame e ela reconhece que tem alguma coisa para consertar e ela se conserta com Deus, ela participa da ceia do Senhor. É isso que a palavra revela para nós. Porque existe um princípio importante, né? Se por acaso Jesus voltar agora e você, não vou participar da ceia por causa disso, daquilo, você também não vai para o céu por causa disso ou daquilo outro. Então, uma questão muito importante, né? Então, é melhor se consertar, né? Conserte-se agora e participe da ceia. Então, nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Prepara os elementos da ceia, que também nós vamos apresentar esses elementos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui para participar daquela ordenança, desse momento sublime, desse momento solene, desse momento de reverência e também de muita alegria, que é a ceia do Senhor. Meu Deus, mas essa pessoa que está orando comigo agora, essa pessoa que está diante do Senhor agora em concordância com a igreja, ela quer participar dignamente. Todos nós queremos participar dignamente. Então, meu Deus, sonda agora aos nossos corações. E, meu Deus, vai purificando agora. Perdoa, Pai, os pecados em nome do Senhor Jesus. Tira a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura, aquilo que está impedindo essa pessoa de entrar na Tua presença. Tira todo impedimento, Senhor. Essa pessoa está se examinando agora, está abrindo o seu coração diante do trono da Tua graça e pedindo ao Senhor um conserto e pedindo um renovo para que ela possa participar dignamente da ceia do Senhor. Oh, meu Deus, perdoa, purifica, limpa. Eu quero neste momento também, meu Deus, apresentar este elemento. Cada um que está aí apresentando esses elementos agora, recebe, meu Deus, esse pão, esse suco de uva. Seja o Senhor consagrando agora os elementos para a ceia do Senhor, para que nós possamos participar. Nós sabemos que são simbólicos, representativos, mas, meu Deus, que pela fé
a pessoa que está participando dessa Santa Ceia, ela receba a unção, ela renove as suas forças, ela receba o poder para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Pai. Eu entrego nas tuas mãos cada lugar agora onde este pão, este suco de uva está sendo apresentado, que o Senhor derrame a tua unção, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, meu Deus, é o que nós te pedimos aqui, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos fazer então, antes de nós participarmos da ceia, mais um louvor ao Senhor. Indo agora. O hino 301. Hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou, um anjo que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial manjar que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Então, neste momento, este corpo que foi dado por nós, este corpo que nós estamos agora fazendo
um memorial ao Senhor Jesus. Receba aí na sua casa, aonde você estiver, o corpo de Cristo. Apresenta a Ele agora. Senhor, eis aqui o pão. Esse pão está aqui representando o corpo do nosso Senhor Jesus, que sofreu, que foi humilhado, que passou por diversas dores, por todo tipo de humilhação, por causa dos nossos pecados. Nós reconhecemos, nós agradecemos, e ao fazer este memorial, nós estamos aqui mostrando a nossa obediência, a nossa gratidão e a nossa total dependência do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glorificado seja, Senhor Jesus, para todo sempre o teu santo e poderoso nome. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias ao Santo de Israel. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Receba aí na sua casa o corpo de Cristo, o sangue do Senhor Jesus. Receba o sangue do Senhor Jesus aí na sua casa, o cálice da nova aliança. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nós reconhecemos que através desse sangue derramado lá na cruz foi selada uma nova aliança, uma aliança perfeita, porque ela não só cobre, mas ela remove os nossos pecados, e não só os passados, mas também os presentes e os futuros, nos tornando justos, regenerados, reconciliados para com Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa obra maravilhosa. Nós estamos aqui hoje fazendo este memorial, este reconhecimento, porque, Senhor Jesus, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado pelas tuas obras maravilhosas em nossas vidas. E principalmente obrigado, Senhor Jesus, por ter nos salvo. Participe agora do sangue do Senhor Jesus. Beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que o Senhor continua fazendo em nós. Essa obra que vai até o dia em que o Senhor irá transformar os nossos corpos, tanto daqueles que já partiram, que ainda irão partir, como de nós que estivermos aqui no momento em que o Senhor voltar. Muito obrigado, porque até lá este dia, esta santa ceia, ela será feita aqui nesta terra, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria perguntar para você, já conseguiu aí me visualizar? A questão deve ser aí, irmão, porque aqui está tudo ok, entendeu? A câmera minha está ligada, né? As pessoas que estão ali devem estar me vendo aí através da câmera também, né? A irmã Deise, a irmã Cristina, que estão aí na mesa também. Então deve ser um problema aí na sua conexão aí, tá bom? Mas eu quero convidar a todos os irmãos que estão participando, os irmãos que estão aí participando conosco também no Instagram, né? E os irmãos que vão participar através da gravação, que vai ficar no Instagram, no YouTube, né? Participar de uma oração agora conosco. Nessa oração,
você vai colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, né? A palavra de Deus diz que nós devemos colocar todas as coisas diante de Deus, mas sempre vamos lembrar o seguinte: priorizar as coisas espirituais, as nossas necessidades espirituais, mas coloque tudo, tá? Não deixe nada de fora, não. Coloque tudo diante de Deus. O irmão Luiz, ele vai estar fazendo aqui uma oração geral de intercessão, aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele, aquilo que o Espírito Santo dirigir a ele, e nós vamos estar aqui orando, concordando com ele, mas colocando. Você vai colocar a sua vida, faça a sua oração, né? Aproveite esse é o momento de falar, abrir o coração com Deus. Se tem alguma coisa aí que você está lutando para vencer, coloca diante de Deus, não perca essa oportunidade, né? E continue colocando depois. A oração não é só aqui não, tá, irmãos? A oração, você ora a hora que você quiser, o tempo que você quiser, no lugar que você quiser. O ouvido de Deus está aberto, as mãos dele estão estendidas, esperando por você. Então você tem livre acesso, através do Senhor Jesus, ao trono de Deus, né? Ao trono da graça. Então fala com Deus, aproveita essa oportunidade. Agora nós vamos falar em concordância, vamos falar com a igreja, né? A igreja falando com Deus todos juntos agora, né? Pensou todo mundo ao mesmo tempo falando com Deus, que coisa maravilhosa, né? Mas depois você pode fazer também a sua oração no decorrer da semana, cada dia, aí, separar o momento e fala com Deus também. Então, irmão Luiz, o irmão está com a oração e com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos, como falou Jesus, para Marta, né? Maria escolheu a melhor parte. Vamos então, cada um vai colocar, como já falou o pastor, colocar as suas necessidades diante de Deus. Eu farei uma oração geral conforme o Espírito Santo me orientar, mas esclarecendo que muitas vezes nós não alcançamos uma resposta rapidamente por vários motivos. O pecado, ele impede, ele é uma barreira à resposta de Deus. Às vezes não é o tempo certo de nós recebermos, mas quando isso acontecer, nós devemos pedir a Deus para nos orientar no que fazer. E como se diz, aquilo que nós estamos pedindo muitas vezes não é o que Deus tem para nós, e o que Deus tem para nós é muito melhor. Eu aqui sempre falo isso, que já pedi tantas coisas a Deus de forma assim, fiquei muito tempo mesmo pedindo coisas a Deus, e que hoje, já passado algum tempo, eu vejo que se Deus tivesse me dado aquilo, tivesse me concedido aquilo, eu estaria muito mal, eu estaria muito chateado, eu estaria até sofrendo. Então vamos ter esse entendimento, vamos aguardar em Deus, orar, pedir, lutar, e com certeza, em resposta, nós não vamos ficar. Sempre não nos esquecendo do que pregou o pastor Aguilar. A nossa verdadeira riqueza está em Cristo. Um grande suprimento que Deus nos deu em Cristo Jesus, que é a salvação de nossas almas, que é a reconciliação com Deus. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos a nossa salvação, te agradecemos pela Santa Ceia e queremos colocar diante de vós todas as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus supridor. Eu não sei do que as pessoas, todos que estão aqui orando nesse momento, estão necessitando, mas nós todos estamos colocando aqui em pensamento, diante de Ti, todas as nossas necessidades, todas as nossas, tudo que nós entendemos que nós precisamos. E eu te peço, seja o Senhor a nos trazer respostas,
da melhor maneira que lhe agradar, porque reconhecemos que a soberania é tua e tu sabes realmente o que é melhor para nós. Eu não sei o que é, se é um filho nas drogas, se é um casamento que está se desfazendo, se é uma questão de saúde, se é uma questão de desemprego, se é uma questão que a pessoa está fazendo um concurso para ser funcionário público. Eu não sei, mas tu sabes. Mas nós clamamos a ti, em nome do Senhor Jesus, como o pastor Aguilar disse, né, que o Senhor está com os teus ouvidos abertos e tu clamamos por Deus. Então nos pedimos, seja o Senhor a nos responder no seu tempo, conforme sua boa, perfeita e agradável vontade. E que se tiver também algum impedimento, alguma barreira elevada pelo pecado, seja o Senhor, através do teu Espírito Santo, a colocar em nossos corações, a nos fortalecer para que possamos vencer. Pai, em nome de Jesus, eu também quero agradecer pela vida e colocar nas tuas mãos a vida dessas pessoas que vão aos presídios, levar a verdadeira liberdade em Cristo para os detentos, aos hospitais, para os doentes que já estão terminais, para os que, nesses casos, que tenham um coração realmente conquistado, e seja o Senhor a multiplicar, a abençoá-los e a multiplicar a sua capacidade de pregação através do Espírito Santo, para que sejam usados como ferramentas em suas mãos. E por fim, eu quero lhe pedir, seja o Senhor também abençoar os missionários que vão a outros países e correm o risco de perderem a própria vida por estar levando o teu nome, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas. Por fim, eu também quero lhe pedir, seja o Senhor, meu Deus, a alcançar a todos os nossos corações, não permitindo que nós venhamos a ser confundidos com falsas doutrinas. Seja o Senhor a nos conceder discernimento e sabedoria, quando estivermos ministrando na palavra, ou mesmo orando. Seja o teu Espírito Santo a abrir o nosso entendimento. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil de todo o mal. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos manifestações por liberdade de expressão. Então, nós lhe pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a não permitir que o Brasil caia em mãos erradas de vez, que nós venhamos a perder o nosso direito à livre manifestação, à livre expressão. Livra o Brasil, meu Deus, de insegurança jurídica, e livra o Brasil do caos social, do caos político, do caos econômico, do caos financeiro. Livra o Brasil da miséria, livra o Brasil da fome. Renova os campos, que sejam cada vez mais produtivos. Fortalece a nossa indústria, o comércio volte a florescer e a prestação de serviços também se aplique. Em nome de Jesus, guarda o Brasil, protege o nosso país. Não percamos, meu Deus, a nossa soberania, e que também todas as riquezas que tu nos deste, elas não sejam tiradas de nós para outras nações. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora agradecer a Deus, né? Por mais esta oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos no nome dele, participando da ceia, né? Orando, ouvindo a palavra do Senhor, e pedir também a ele que nos conceda uma semana aí abençoada, né? Debaixo da sua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o culto aí, se Deus quiser, por volta das 8h30 da manhã, no mesmo horário de hoje. Glória a Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nós termos essa oportunidade de participar da ceia do Senhor, dessa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou até que Ele volte. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, ao nosso pensamento, pela palavra. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela semana que passou, a semana que foi muito abençoada, que o Senhor nos guardou, protegeu, nos supriu. E nós queremos colocar diante do Senhor também a oração que o irmão Luiz fez agora, e que cada um dos teus filhos, filhas, cada pessoa orou, Senhor, e para que seja o Senhor trazendo a cada um uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos, os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoando, Pai, e respondendo a estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também o irmão Luiz, a vida dele, e que o Senhor esteja sempre fortalecendo ele espiritualmente. Guarda ele, guarda sua irmã nessa empreita agora, que o Senhor esteja cuidando deles, protegendo e livrando de todos os males em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa essa pessoa que está orando comigo agora. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a sua semana. Meu Deus, que ela esteja completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Faça a ela e todos os seus prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai. Ao término deste culto, leve a todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males, e que essa bênção, meu Deus, seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com cada um destes que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Fique então na paz do Senhor Jesus, que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, uma semana muito abençoada. Bom domingo e que Deus te abençoe.